Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo 7, verso 24. Vai falar dos dois alicerces. Dois alicerces. Amém? Todos encontraram? Vamos ler? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pai, no nome de Jesus, tua palavra é fiel, poderosa, verdadeira. Ela, Senhor, vem para nos orientar. Ela vem, Senhor, para mexer conosco, burilar no nosso coração, esmerilhar, Senhor, a nossa vida, tirar, Senhor, as crostas que no dia a dia nós vamos adquirindo, Pai. Tirar, Senhor, a cauterização, Senhor, que muitas vezes cria no nosso coração. Mas que nessa noite eu peço que a tua palavra penetre. Penetre, Senhor, no mais profundo, como diz da tua palavra, na divisão da alma e do espírito. E venha, Senhor, falar ao nosso coração, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Queridos, nesta parábola, estamos chegando ao final aí desse mês, e a gente fez um propósito de falar sobre parábolas todos o mês de maio, todos os domingos, e a gente vem terminando, e nessa parábola, neste capítulo, Jesus traz uma advertência muito forte para nós. Essa palavra de hoje, ela não é uma palavra só para a gente sair daqui feliz. Essa palavra não é só para a gente sair daqui pensativo. Essa parábola, como eu disse no começo das parábolas, eu disse que a parábola eram ensinos para a nossa vida, para serem praticados diariamente, no nosso dia a dia. Não era algo só para a nossa emoção momentânea, não era algo só para mexer com o nosso intelecto, não. Parábola é para nós aprendermos alguma coisa. E aprendermos e fazer como a palavra disse nesse momento. Aqueles que a ouvem e a praticam. Ouvir e praticar. Essa é a grande essência do Evangelho. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu tenho ouvido algumas palavras, mas isso não tem entrado no meu coração. Outras pessoas dizem que, eu já ouvi pessoas dizer assim, o Evangelho que é pregado hoje, ele não tem poder. Algumas igrejas pregam um Evangelho sem autoridade. Eu quero discordar disso totalmente, porque a palavra do Senhor diz assim, que passarão os céus e a terra, e as suas palavras não passarão. O que ele estava querendo dizer? As coisas vão evoluir, as coisas vão mudar, nós vamos vamos ter outros conceitos, mas o poder da palavra de Deus nunca vai mudar. A mesma palavra que salvava no passado, ela continua salvando hoje e ela continua salvando no futuro sempre. É a mesma palavra. A diferença é que hoje nós temos muitos porquês. Hoje nós questionamos muitos. Antes de nós aceitarmos a palavra, nós a questionamos. Nós colocamos a palavra em xeque. Nós não aceitamos ela como uma verdade total e absoluta na nossa vida. Nós vamos passá-la pela psicologia, nós queremos passá-la pela filosofia, nós queremos passá-la pela história, nós queremos passá-las por um filtro enorme.
que a palavra do Senhor não cabe nessas coisas. Ele disse assim: quem ouve e pratica. Então, o poder da palavra de Deus está no ouvir? Está sim. Porque o apóstolo, ele falou que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, eu ouço e tenho fé. Eu ouço e aumenta a minha fé. Mas não adianta eu ouvir, aumentar a minha fé e não praticar. Está entendendo? Não adianta você ser um homem cheio de fé. Não adianta ser uma pessoa cheia do conhecimento da palavra de Deus. Não adianta ser uma pessoa cheia de conhecimento teológico, mas ser uma pessoa vazia de experiências com Deus. É a experiência com Deus que faz a palavra de Deus ter resultado. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje aqui? Espero que sim. Espero que você compreenda que a palavra precisa ser praticada. A palavra, ela não tem que ser só ouvida, ela é ouvida para criar fé, mas ela é praticada para poder ter poder. Amém? É como você está fazendo um curso que tem a parte teórica e a parte prática. Quando você vai tirar, quem já foi, quem já tirou e quem vai tirar habilitação, sabe muito bem disso. Agora tem até um tal de simulador, que é semelhante a um videogame, coisa parecida. Então você simula que você está dirigindo. Mas tudo ali ainda é na teoria. E você acha que você é um grande piloto. Você sai dali conhecendo tudo das regras, você conhece a legislação de trânsito. Mas quando você pega o carro de verdade, que ele te abraça, que aquele banco fala assim, vem comigo. E você fala assim, agora eu domino ele ou ele me domina? E tem hora que você está dominando ele, e tem hora que ele está te dominando, né? Eu estava vindo para a igreja agora, e tinha um rapaz tentando fazer uma manobra na minha frente, e a coisa estava complicada, e ele não conseguia, e estava enroscando lá no meio da rua. Aí ele começou a falar bem alto assim, a embreagem desse carro é terrível. A embreagem desse carro é terrível. Eu olhei para o lado, olhei para minha esposa e falei, que embreagem terrível. Que embreagem terrível. A embreagem não estava deixando ele virar o volante certo, para o lado certo, que ele não sabia, sabe? A embreagem estava prejudicando ele naquele momento. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E o que Deus quer falar conosco hoje aqui é sobre prática. É sobre prática, é colocar em prática aquilo que a gente está vivendo. Uma pessoa, o que a gente vê nesse texto, ou no próprio capítulo de número 7, a gente vê o ensinamento do Cristo vindo falar sobre integridade. Se você ver, ele vai falar sobre quem entra no reino dos céus, ele vai falar sobre os falsos profetas, ele vai falar sobre os dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. Então ele vai falar de algumas coisas, ele vai falar principalmente do hábito que algumas pessoas têm de julgar o outro. Então ele vai falar de integridade, uma palavra que está um pouco fora de moda, que as pessoas não estão muito habituadas a isso. Mas Jesus falou demais sobre integridade. E eu quero dizer para você que não dá para ser cristão se você não for uma pessoa íntegra. O cristianismo está diretamente ligado à integridade. A palavra integridade vem da palavra inteiro, completo, absoluto. Não é por parte. Um homem íntegro é um homem inteiro. É uma pessoa que quando se apresenta a alguém, ele se apresenta por inteiro. Jesus, quando se apresentou às pessoas, ele se apresentou por inteiro, não tinha surpresas.
Nada pior do que você se apresentar pela metade. E depois, no meio do caminho, você pensar assim: caramba, eu achei que essa pessoa era diferente. Eu pensei que essa pessoa era outra pessoa. Ela me enganou. Porque ela não se apresentou por inteiro. Sabe aqueles maridos que saem de férias e saem sozinho de férias e tira aliança? Aí ele conquista alguém, uma menina, uma jovem, uma mulher, não sei, ele conquista alguém, mas ele está passando o quê? Ele está passando uma imagem deturpada do que ele é. Na verdade, ele tirou a aliança e dali para frente ele está se apresentando pela metade. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento que ele vai ter que dizer quem ele é por inteiro. Ele vai ter que dizer que ele é casado. E a pessoa a quem ele enganou vai ficar decepcionada. Isso eu deixo como exemplo para a nossa vida espiritual. Isso eu deixo para a nossa vida, exemplo para a nossa vida secular. Por que eu disse que essa palavra servirá para todos os momentos? Porque integridade serve no nosso trabalho, integridade serve na nossa vida, nos nossos relacionamentos de amizade, nos nossos relacionamentos amorosos, sentimentais. Ela serve em todas as áreas da nossa vida. Todo mundo respeita e ama e quer estar com uma pessoa íntegra. As pessoas gostavam de andar com Jesus porque Jesus era íntegro. Jesus não tinha nada para esconder. Ele não tinha nada nebuloso na vida dele. Não tinha nada que não podia ser dito. Jesus sempre prezou por esse tipo de ensino. Hipocrisia com Jesus era zero. Era por isso que ele combatia, apesar da forma com que eles trabalhassem, apesar de eles serem pessoas sábias, conhecedoras, mas Jesus combatia os fariseus por causa da sua hipocrisia, porque eles não eram inteiros, porque eles não abriam o seu coração, eles obrigavam as pessoas a fazerem algo que elas mesmas não faziam. E você quer ver uma pessoa hipócrita? Quer conhecer uma pessoa hipócrita? É a pessoa que cobra de você aquilo que ela não faz. Ela é capaz de te defamar. Ela é capaz de falar coisas absurdas a respeito de você. Ela é capaz de parar de andar com você, dizendo que você deveria fazer algo. Olha, eu não estou andando mais com aquele fulano, eu não estou indo mais na igreja A ou na igreja B, porque lá são hipócritas, porque lá não fazem o que pregam. Mas quando ele está lá sozinho no seu quarto, ele também não faz aquilo que ele está pedindo para fazer. E Jesus não era assim. Os fariseus eram assim. E Jesus disse para eles assim: olha, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês dizem que não podem fazer nada no sábado, vocês reclamam quando eu curo no sábado, vocês reclamam quando eu vou lá no tanque de Betesda, como nós ouvimos aqui, quarta-feira passada, vocês reclamam que eu vou lá e curo alguém, que tiro alguém dessa miséria, mas vocês reclamam porque era sábado. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando vocês estão sozinhos lá na casa de vocês, cuidando lá das ovelhas de vocês, e uma delas cai no poço, e é sábado, o que vocês fazem escondido de todos? Não é sair do seu lugar e retirar a ovelha para salvá-la, porque é de vocês? Sabe o que Jesus estava falando? É que muitas vezes a nossa hipocrisia faz nós cobrarmos do outro, mas quando chega na nossa vez, nós deixamos um monte de desculpas esfarrapadas pelo aquilo que nós estamos fazendo. Eu costumo dizer que as pessoas, que nós, seres humanos, temos o hábito de julgar as pessoas com ferro quente. A gente julga com ferro quente, sem dar chance. A gente quer que mate, a gente quer que morra. A gente olha para Deus e diz: Deus, olha, o Senhor, eu sei, Senhor, que o teu fogo pode cair sobre esse cara, essa pessoa agora, porque tu és um Deus justo, porque Deus fiel. Sabe, irmãos, eu tenho o maior receio, o maior medo de dizer: Senhor, faça justiça, e o raio cair bem na minha cabeça.
Eu nunca peço isso, porque eu tenho medo. Eu tenho medo que caia na minha cabeça. Porque o que para mim é justo, diante de Deus, pode estar sendo uma grande injustiça. E os fariseus eram assim, eles criticavam Jesus que não lavava as mãos, os discípulos que não lavavam as mãos para comer. Só que eles eram tão piores. Lavavam a mão, mas não lavavam a língua. Lavavam a mão, mas não lavavam o coração. E Jesus falou para eles assim: não pode ser. A parábola que ele conta neste final aqui, que a gente leu aqui no capítulo 24, que já vai terminando o capítulo, essa parábola, ela trata de duas pessoas que escolheram vidas e caminhos diferentes. E eu quero fazer aqui um paralelo com a igreja. Esses dois personagens eram duas pessoas que estavam na mesma igreja, ouvindo as mesmas palavras, sendo tratados da mesma forma, só que um escolheu um caminho e o outro escolheu outro caminho. Ou isso não acontece dentro das nossas casas? Eu não sei quantos tem, mas você que tem mais de um filho. Eu ainda não tive o privilégio de ouvir algum pai dizer assim: os meus filhos são todos iguais. Mesmo comportamento, mesma índole, mesma personalidade, mesmo caráter, a mesma forma de ser. Eu não sei, eu não ouço isso. Se tiver alguém aqui, parabéns. Porque eu tenho dois, e são duas personalidades completamente diferentes uma da outra. Foram criados pelos mesmos pais, praticamente na mesma casa, a gente dando a mesma educação, os dois com o mesmo recurso. Interessante que os dois estudaram até no mesmo colégio, tudo igual. Mas um escolheu um caminho, o outro escolheu outro caminho. E os dois estavam dentro de casa. Então o que Jesus vai falar aqui conosco hoje é exatamente isso. É sobre dois homens, duas pessoas, duas personalidades que estão dentro da mesma casa, sendo tratado pelo mesmo Deus, cuidado pelo mesmo Deus, amado pelo mesmo Deus, mas que um escolheu viver de uma forma e o outro escolheu viver de outra forma. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, sem medo de errar, nós não sabemos trabalhar com a liberdade. Nós não sabemos ser livre. A gente quer demais, Célio. Como a gente deseja ser livre. Você quer ver um homem ficar preocupado quando alguém diz assim: a sua mulher manda em você. Ele fica louco. Ele sabe que é verdade, mas ele não quer que ninguém fale isso. Porque se sentia aprisionado. Inclusive, eu vou até contar uma boa aqui para vocês, que eu ouvi essa semana. Eu vou contar, que eu estou com vontade de contar essa daí para vocês, porque essa eu ouvi e achei muito boa. Então, o cara morreu, chegou no céu. Aí ele chegou no céu, tinha uma fila assim enorme. E tinha uma placa na frente assim: homens que são dominados pelas suas mulheres. Aquela fila que acabava, não acabava mais. Ele disse assim: você é louco, isso não é para mim não. Olhou, vou procurar outra. Ele saiu procurando outra, aí daqui a pouco ele encontrou um cara assim, parado assim numa porta. Aí ele falou: pô, deve ser aqui, né? Isso aqui lá é tudo dominado, aqui é os caras aqui tão livre. Ele perguntou para o cara, falou: o que você está fazendo aí? Aqui é a fila dos caras que não é dominado. Ele falou: não sei, minha mulher mandou eu ficar aqui, eu fiquei. Eu não sei o que... Então, resumindo, não tem esse, né? Você pode até estar fora da fila, mas na verdade você está fora da fila porque sua mulher mandou você ficar. Então, a grande verdade é essa, que nós,
gostamos de liberdade, mas nós não sabemos trabalhar com a liberdade. Nós brigamos por esse tal de livre-arbítrio. E eu vejo uma característica na igreja Restauração e Vida, a igreja além do templo, que nós temos vivido um momento muito interessante na nossa igreja, que a gente tem ensinado que cada um deve ter responsabilidade sobre aquilo que foi lhe colocado. Nós não somos uma igreja com cabrestos. Nós não somos uma igreja que quando você aceita Jesus, a gente passa uma lista daquilo que você pode e daquilo que você não pode. A gente diz para você, olha, tudo lhe é permitido, mas nem tudo é lícito, vai depender de você. E tem gente que não quer isso, ele quer cabresto, para que ele possa colocar a responsabilidade sobre o outro. Ah, o pastor não mandou fazer, eu fiz. Cara, mas você é crente, você devia não ter feito, não é porque o pastor mandou fazer, é porque você ama Jesus, é porque você é um cristão. Então assumir essa responsabilidade para nós é difícil. Então dentro da igreja também acontece isso. E Jesus, eu quero dizer para você, Jesus não costuma interferir nas nossas escolhas. Jesus não tem o hábito de interferir nas nossas escolhas. A não ser que a gente peça, a não ser que a gente clame, Senhor, me mostra o caminho certo, Senhor, me mostra qual é o passo que eu tenho que dar. E você diz assim, faz igual Jacó lá, né? Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, ou enquanto o Senhor não me mostrar o caminho certo, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio desse lugar. Isso é uma pessoa que está pedindo a Deus uma interferência. Mas se você quiser sair daqui e fazer o que você quiser, Deus não vai mandar um anjo para você parar, Deus não vai mandar chuva de pedra para você não conseguir chegar, Deus não vai fazer nada, Deus vai deixar você ir, sabe por quê? Porque Ele deixou a liberdade para você. Jesus, Ele quer que a gente o ame pelo aquilo que Ele é, não pela autoridade dEle sobre a nossa vida. Eu fico feliz porque eu percebo que meus filhos me amam, não é porque eu fico dizendo, você tem que me amar, hein? Você tem que me amar. Ó, se você não me amar, não faço isso. Se você não me amar, não. Eles têm que me amar, me amarem pelo aquilo que eu sou. Pai deles. Pai. Então Jesus quer que a gente o ame, não porque Ele está obrigando e a gente diz assim, se eu não for na igreja hoje, Jesus vai derramar fogo do céu, vai queimar minha televisão, meu carro vai explodir. Porque tem gente que pensa que é isso. Tem gente que ele fala assim, nossa, hoje eu não vou na igreja porque sei lá, um parente meu me convidou para um batismo, e o batismo é na igreja católica. Meu Deus, aí eu não vou na igreja, meu Jesus. Aí ele vai indo assim, daqui a pouco fura o pneu. Ele diz, pronto, aí Deus já furou esse pneu. Meu Deus do céu, é melhor voltar, porque se já furou o pneu, o motor vai fundir. Daqui para lá, não passa. Não, Deus não vai fazer isso. Deus somente Ele está olhando e dizendo assim, eu gostaria que fosse diferente, mas se você preferiu assim, assim seja. Assim seja. Então, o que eu quero dizer aqui nessa parábola é exatamente isso. Deus não mexeu na escolha. Um decidiu edificar a sua fé, decidiu edificar a sua vida em coisas supérfluas, em coisas frágeis. E a Bíblia fala que ele edificou a sua casa sobre areia. Nós podemos escolher tanto as sementes como o terreno que desejamos plantar. Você já ouviu isso, né? Jesus não fica obrigando você a semear isso ou aquilo outro. E Jesus não obriga você a semear aqui ou aquilo outro. Mas também, eu penso, a Bíblia não fala isso, mas eu penso que quando a gente semeia com a semente errada, no terreno errado, e depois a gente vai reclamar, acho que Deus fecha os ouvidos e fala assim, cara, você não me perguntou quando era para, você não me perguntou sobre a semente, não me perguntou sobre o terreno, por que você veio reclamar da colheita? Entendeu? Não perguntou aonde semear, nem o que semear,
mas acha ruim o que colheu. E eu não posso reclamar do que eu colho, porque tudo que eu colho nessa vida está relacionado ao que eu semeei. Eu tenho liberdade para semear, mas não tenho liberdade para colher. Você consegue entender, igreja? Semeou, vai colher. Não adianta. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós semeamos no terreno ruim, semeamos a semente ruim e depois ficamos, Senhor, muda. Não, Ele não vai mudar. Uma vez uma pessoa saiu daqui, dessa igreja, e foi para a igreja de uma profeta aí. Ele queria ter uma... A mulher, ela era louca para ter uma menina. Ela queria ter uma menina. E eu nunca profetizei sobre a vida dela que ela ia ter uma menina. Mas aí ela achou uma profeta que falou: eis minha serva, tu vais ter uma menina. Ela, aleluia. Grávida, barriguinha crescendo, né? E vamos ter uma menina. E vamos preparar o quarto, e põe o quarto rosa, e pai, uma menina. E eu fui, quando eu fui lá, já tinha nascido. E a menina e a profeta lá, tal, né? E profetizando, e vai dar tudo certo, e pai, vamos lá. Sei que por final da história, vamos fazer um ultrassom. Façamos o ultrassom. Vamos ver o milagre da menina profetizada. Só que a menina era um menino. A menina era um menino. O médico disse assim: olha que criança linda, olha, é um menino. Não, não é um menino, é uma menina. A profeta falou. Não, é um menino. Não tem profeta que mude isso aqui. Mas aí ela foi até a profeta, e isso eu vi dela, eu e minha esposa, que nós fomos visitá-la depois que ficou em depressão. Ficou em depressão, saiu da igreja, desviou, acabou-se. Sabe o que a profeta disse? Deus ainda pode mudar. Eu estou dizendo isso porque a minha esposa está aí, pode confirmar. A profeta disse para ela: não, fica tranquilo, Deus ainda pode mudar o sexo dessa criança. Olha onde a pessoa está edificando a sua fé. Como que uma pessoa que semeou num lugar desse pode reclamar depois? Como que eu vou reclamar da semente ou da colheita? Olha onde você depositou a sua fé. Então Jesus está falando nessa parábola que há dois tipos de pessoas. Tanto aquela que vai semear, ou que vai edificar a sua casa sobre areia, como aquela que vai edificar sobre a rocha. A primeira dessa parábola, ela é uma pessoa insensata. Insensata. Sabe o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insana. É uma pessoa distante do bom senso. Irmãos, tem coisa na nossa vida, tanto espiritual, como na nossa vida secular, no nosso dia a dia, que nos cabe sensatez. Sensatez. Prestar atenção no que está acontecendo. O que está ao nosso redor, é claro que Deus faz milagre, muda tudo, faz coisa, mas tem coisas que a gente tem que entender que não vai acontecer, porque é insensato querer acreditar num negócio desse. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas emoções, porque quando nós queremos tanto uma coisa, que a gente começa a ouvir só aquilo, e quem fala o contrário daquilo, não entra no nosso coração. Você já percebeu isso? Às vezes você está com tanta vontade de uma coisa, de um objeto, sei lá, de uma viagem, de alguma coisa que você já percebeu. Outro dia eu saí de casa e eu estava com vontade de trocar, a gente estava com vontade de trocar o nosso carro, e eu queria um carro e lá em casa o pessoal queria outro. Olha eu,
Saímos para dar uma olhada no carro. Aí passou um carro que eu queria, eu falei, é de Deus. Aí, Deus está falando, vocês não estão entendendo. Ainda falei, olha, se a gente vê mais 3, fechou, porque aí é Deus nesse negócio. Eles não viam, mas eu via. Sabe por quê? Porque eu queria. Então, quando a gente quer, a gente vê coisas. Você já percebeu que quando você quer comprar uma coisa, você começa a ver aquilo lá em todo lugar? Não sei se você já percebeu isso aí. Você quer comprar uma casa rosa. Você passa 10 vezes na rua, você nunca viu aquela casa rosa, mas no dia que você decide comprar uma casa rosa, você fala, nossa, passei naquela rua ali, tem 3 casas rosas, coisa mais linda. Porque a gente quer, e quando a gente quer, o nosso subconsciente, ele foca naquilo, e a gente acha que aquilo é de Deus, e a gente fala assim, é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Não, não é um sinal de Deus, é um sinal seu, que a partir daquele momento, começou a focar naquilo que você queria. Então a pessoa insensata é isso, é a pessoa que perde a sensatez, é a pessoa que perde o bom senso, faz escolhas por aquilo que aparenta ser mais fácil. Isso é o grande perigo da nossa vida. Sabe esse homem que edificou a casa sobre areia? Você acha que é mais fácil edificar uma casa sobre areia ou edificar na rocha? É muito mais fácil na areia. Eu tenho umas experiências assim muito legais. Eu, quando era jovem, gostava muito de acampar. Gostava demais. E um dia nós fomos num acampamento, nós fizemos um acampamento no carnaval, eu e uns amigos. E nós estávamos no acampamento, quando chegou uma certa hora da madrugada, desceu uma chuva, mas uma chuva. E esse acampamento no morro, assim, ele tinha uma cachoeira com um tanque. E esse tanque transbordou. E você imagina o que virou o acampamento, o que virou o camping, né? O camping virou aquele lago. E é interessante, irmãos, que a nossa barraca, ela estava firme. Nós saímos assim, olhamos, só via a barraca boiando. Só via nego arrancando as coisas, e a nossa barraca encheu também, claro, né? Encheu, estava cheio de água, mas ela não balançava. Sabe por quê? Porque a gente tinha conhecimento de acampamento. Eu e meus amigos eram rato de acampamento. Então a gente conhecia do negócio. A gente amarrava, a gente puxava, a gente esticava, a gente colocava os ferrões no chão até o final, a gente prendia, sabia que podia vir vento, sabia que podia vir chuva, e a gente não tinha problema. Agora, os marinheiros de primeira viagem, chegava lá, colocava a barraca, e amarrava aqui, e amarrava ali, e era igual a história dos 3 porquinhos, era um ventinho e pluf, era um ventinho e pluf. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, aleluia, Deus está esperando que nós firmemos as nossas estacas nele. Firmemos as nossas estacas nele. Não vamos procurar o que é mais fácil. Presta atenção, alguém disse assim, que é como problema de matemática, é como prova de matemática. Se tiver muito fácil o problema, você está errado. Você já prestou atenção? Você fala, isso aqui eu sei solucionar, é fácil. Quando você vai ver, está errado. É muito fácil. Eu ficava, na escola, não que eu colasse, não é isso. Jamais. Mas às vezes dá aquela dor no pescoço, você tem que olhar. E eu olhava que a minha conta era desse tamanho, do cara era desse tamanho. Eu falava, aqui é tudo isso, rapaz? Fica que nem tonto aí fazendo negócio. Eu olhava do outro assim, aquela equação, x ao quadrado, quadrado mais y do que eu falei, isso aqui é matemática ou é português? O cara lá, e eu a minha, resultadinho lá, 2, 3, acabou. Imagina quem tirava a nota boa. O cara que fez difícil. Eu procurava facilidade, ficava pensando, isso aqui dá mais ou menos isso. Um trem saiu de Belo Horizonte, com 10 pessoas, saindo a 10 km por hora, rodou não sei quanto, aí o cara fazia, né? O outro saiu de outro lugar da Bahia, não sei o que e tal. Quando eles se encontraram, o cara ficava matemática, e eu vou mais ou menos, às 3 horas. 3 horas, não demorou mais que isso.
Esse cara, e meu amigo do lado suado, equações, e calculadora científica, e 3 horas, rapaz, para com isso. Sabe aquele que levanta o primeiro que sai da classe com a prova na mão, todo louco para ir embora? É o outro que quando o cara está de férias, ele está lá fazendo a recuperação, é o que está lá em DP, é esse, porque a gente procura facilidade, e no Evangelho de Cristo não tem facilidade. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, ele disse assim, vai ter problema, vai ser difícil. Não tem a igreja que aplane os meus caminhos. Sabe aquelas músicas gostosas que a gente ouve? Senhor, Ele vai na frente, tirando as barreiras, quebrando as muralhas, e a gente diz, oh, aleluia, é um Deus desse que eu preciso. Esse Deus não tem. Nossa, pastor, que chato, eu queria voltar para casa tão alegre. Não, esse Deus não tem. Esse Deus que sai quebrando muralha, que sai... Não, sim, há um momento de Deus fazer isso, mas Ele não faz isso toda hora. E a gente tem que escolher, não adianta ficar escolhendo o terreno fácil, o terreno mais simples, as coisas, não adianta. Essa pessoa insensata é aquela que escolhe o caminho mais curto. O homem gosta muito disso. A mulher diz assim, vai por aqui, bem, porque aqui a gente já conhece. O meu amigo me mostrou um caminho mais curto. Aí ele vai no caminho mais curto. Só que o caminho mais curto não é asfaltado. O caminho mais curto é uma buraqueira, é um lamaçal, é um negócio, mas é o caminho mais curto, e ele quer ser mais esperto. E eu vou pelo caminho mais curto. Aí nesse caminho mais curto, sabe, o carro atola, você entendeu? O carro quebra, a viagem demora não sei quantas horas mais, porque ele se perde, mas ele nunca vai dizer que está perdido. Conheço tudo aqui, mulher, estou vendo aqui no GPS, nem sinal tem no celular, mas está tudo bem. E a nossa vida é assim, a gente quer caminhos mais curtos, a gente quer caminhos, a gente não mede consequências. A pessoa insensata não mede consequência, ele vai fazendo. Você lembra do filho pródigo? Ele não mediu consequência, ele disse, pai, eu quero a minha parte, eu vou embora. E ele foi embora, ele não mediu consequências, ele só foi sofrer as consequências lá embaixo. O insensato não agrega valores, ele não se preocupa, ele só se preocupa com o estereotipo, ele está preocupado mais com aquilo que ele vai pegar, aquilo que ele está vendo, ele não se preocupa com a essência. Esse era o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que aconteceu? Veio o vento. Sabe o que acontece dentro da igreja, querido, na nossa vida espiritual, falando da nossa vida espiritual? Ah, para que ler Bíblia, pastor? Pastor, para que escola bíblica? Pastor, para que orar? O que é esse negócio de jejuar? Esses crentes são... Ih, rapaz, eu não preciso nada disso não. Nada disso não, comigo é diferente, eu vou lá um domingo ou outro, o pastor mete a mão na minha cabeça, profetiza 3 coisas, eu saio, aleluia, sapateando, dando glória a Deus, e aviãozinho, e celular, e vamos que vamos, e Deus tem me prosperado, pastor. Sim, eu não duvido que Deus tenha te prosperado, mas e no tempo do vento? E na hora da tempestade? E na hora que soprar o vento, na hora da dificuldade, porque o dia mau acontece na vida de todo mundo, irmão. O dia mau, ele aparece. Se não apareceu, ele vai aparecer. Infelizmente, o dia mau aparece. Sabe? O dia que você chega, alguém diz para você, assim como aconteceu com Jó, um dia aconteceu o dia mau na vida de Jó, a coisa ficou feia para Jó. E às vezes acontece para a nossa vida. Marido chega em casa e diz, mulher, para mim chega. Você diz, opa. Pega o celular do marido, vê lá, mensagens subliminares. É o dia mau. Alguém conta para você que o seu filho estava numa rodinha e tinha uma fumaça estranha nessa rodinha.
E você diz, é o dia mau. É o dia mau na sua vida. E nesse dia mau, vai fazer toda a diferença onde você edificou a sua fé. Nesse dia mau, vai fazer toda a diferença aonde você edificou a sua casa. O homem prudente, a Bíblia diz lá em Lucas 14, 28, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você já viu, coisa mais vergonhosa é você começar algo e não conseguir terminar. Não é verdade? Quem é que gosta? O cara chega na concessionária, e aí, amigo, quanto é esse carro aí? 100zão. Só? Achei que era mais. Aí o cara diz para você assim: não, financiamento sem entrada, leva embora. Sem entrada? Sem entrada. Mas e o IPVA? A gente embute no licenciamento, no financiamento. Você não vai dar nada. O cara, aleluia. Sai de carro zero. 3 meses a financeira está lá. Moço, viemos buscar. Por quê? Porque você não planejou. Porque você não pensou direitinho. Porque você foi pela aparência, você foi por aquilo que você imaginou que era certo. E aí você passa a vergonha de ter que devolver um bem. Seus filhos perguntando: pai, por que estão levando o carro? É para lavar, filho. 3 meses depois a criança fala: pai, mas está demorando para lavar. É porque estava sujo, filho. Você não sabe o tamanho da sujeira que estava dentro daquele carro. Sabe, querido, são coisas que a gente brinca e dá risada, mas isso acontece na nossa vida espiritual. A gente não calcula, e a gente vai fazendo, e depois a gente se decepciona, e depois a gente não aguenta, e passa vergonha. Então a gente precisa calcular o que nós vamos fazer. Esse era um homem insensato. Segunda pessoa que estava dentro da igreja, que está dentro da igreja, porque dentro da igreja tem muitos insensatos, irmãos, muitos insensatos. Muitas pessoas fazendo as coisas porque ouviu falar, muitas pessoas porque estão fazendo as coisas porque é moda, muitos fazendo porque ouviu que alguém fez um comentário, ouviu algo, leu no Facebook, assistiu não sei o que no Facebook, e ele vai fazendo, não tem alicerce, não tem maturidade. Eu estou preparando um sermão para falar com a igreja sobre maturidade, não tem maturidade para assumir as coisas difíceis da vida. Porque as coisas fáceis qualquer criança assume, mas coisas difíceis só os maduros. Eu lembro quando eu falei com os homens, num desses homens nos cenáculos que nós fizemos, eu disse: há uma grande diferença entre ser homem e ser macho. Ser macho, qualquer menino aí de 14, 15 anos aí está fazendo filho. Isso é ser macho. Ser homem é assumir a responsabilidade desse filho que você fez. Então ser macho é fácil. Ser imprudente é fácil. O segundo era prudente, cauteloso, ajuizado. Nós precisamos de uma igreja ajuizada. Eu amo essa igreja porque nós aos poucos, a igreja Restauração, a igreja Além do Tempo, está encontrando esse ponto de equilíbrio. A gente gosta de dar glória a Deus, a gente gosta de dar aleluia, agora a gente gosta de sentir a presença do Espírito Santo, a gente adora ver os dons espirituais, eu amo ver pessoas profetizando, eu amo ver pessoas sendo usadas nos dons do Espírito, mas eu também amo ver pessoas prudentes. Porque não adianta ver você pulando, saltando, falando em línguas estranhas, fazendo coisas malucas aí que a gente vê pela fé, como as pessoas falam: vou pela fé, pastor, estamos fazendo pela fé, e pela fé, e pela fé, mas pela fé de quem? Aí depois cai, desanima, não consegue levantar nunca mais, procurando coisas perfeitas. Não, isso não existe. O homem prudente é um homem cauteloso. Suas escolhas não são relacionadas somente com a aparência, mas com a durabilidade. Eu não vou para a igreja
para sentir um friozinho na espinha. Eu não vou para a igreja para ouvir uma profecia. Eu não vou para a igreja para sentir o Espírito Santo, aquele calor do Espírito Santo. Eu vou para a igreja para receber uma palavra que edifique a minha vida, aleluia. Eu vou para a igreja para receber uma palavra que me sustente hoje, me sustente amanhã, me sustente daqui um mês, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou para comer lanchinho, eu vou para comer feijoada, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas vão para os fast food, vamos comer alguma coisa rápida. Você já percebeu? Você vai num MC da vida, aí, num McDonald's da vida, o lanche é uma delícia, mas você come um lanche desse tamanho assim, parece que você comeu um boi. Não sei se é só comigo, se acontece com mais alguém aqui. Rapaz, você come aquele, depois você joga um suco por cima, ele... Você sai meio grávido assim do negócio. Você que não quer comer pelos 10 dias, você fala, não quero comer. Mas daqui a pouco está com fome, mas se sente cheio com fome, é um negócio estranho. Porque o negócio não mata a fome, ele incha. Mas pega uma feijoada como eu peguei esse final de semana da Isabel, hein? Aleluia. Ainda tem lá, se vocês quiserem, cobra dela. Pega para você ver. Você soa a camisa, mas você se sente cheio. Mas você está sustentado. Ali você pode se sustentar. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Palavra, ela sustenta, aleluia. Palavra forte, ela te dá sustância. Mesmo que daqui uma semana, sei lá, por alguns problemas, você passou por dificuldade, mas a palavra está lá no teu coração, aleluia. E você diz, Senhor, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece através dessa palavra. Senhor, eu ouvi o teu profeta falar, e eu guardei no meu coração, como diz o profeta, como diz o poeta, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Eu guardei lanche passa rápido, mas comida com sustância, aleluia, demora. Então o homem prudente, ele não está preocupado se o prato é bonito, ele quer saber se tem sustância. Olha a diferença nossa. Você pega um camarada que nem o João, um grande executivo de uma grande empresa. Você carrega peso durante o dia, João? Por gentileza. Não. Umas caixas assim, dos 30, 40 quilos, 50 quilos o dia inteiro? Não, né? Você fica na caneta, no computador, né? Na hora do almoço, vamos supor, o João, eu posso usar o nome porque é meu amigo. Mas deve ter pessoa lá na produção da empresa, não tem? Camarada que trabalha no pesado, né? Chegou no fim do dia... suado. Compara o prato do João para o prato do camarada. Hein, João? O seu dá para encarar até um rodízio de salada. Dá para você ser light. Vou comer aqui uma saladinha, um presuntinho, uns negocinho light, só para fazer um H. Agora pega o cara que correu numa produção, que suou, a camisa, que batalhou, que correu, que trabalhou, que carregou peso, sabe, o cara que saiu de casa, tomou só aquele cafezinho, não tem essas mordomias como o João tem, que sai lá, vai tomar um cafezinho, como um lanchinho no meio do trabalho. Não, o cara só trabalhou, não teve tempo. Olha o prato do cara, é aquele que a gente chama de prato de pedreiro. Unidos venceremos, lutando contra esse gigante. Mas é óbvio que tem que ser assim. É óbvio que tem que ser assim. Porque ele precisa de sustância. Porque ele vai pegar o difícil. Porque ele não vai ficar no fácil. Irmãos, quando a gente entra no ministério,
Eu até convoquei e falei das pessoas que, se quiser nos ajudar no louvor, quando você entra no ministério, quando você entra e que fala assim, Senhor, eu quero ter um compromisso com o Senhor, irmão, prepare-se para comer bem, sabe por quê? Porque você vai precisar de substância, você vai precisar de palavra, sabe por quê? Porque o vento vai bater sobre você, mas ele não vai derrubar a tua casa, porque a comida que você comeu é comida forte, para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse moço aqui, esse segunda pessoa, ele, tudo que ele apresentava, era íntegro. Íntegro. Você já viu esses móveis, que a gente compra logo quando a gente casa? Bom, eu, né, vou falar você, cada um casa com uma situação, né, tem gente que já casa. Eu me lembro que quando eu casei, eu e Isabel, os primeiros móveis que a gente comprou é da famosa, aleluia, quem não tem um carnê da casa, quem não teve, né? Então nós também tivemos o nosso carnê, e nós compramos lá um guarda-roupa, irmãos, ele ficou com a gente uns 2, 3 anos, quando foi desmontar, e fomos tentar montar de novo, não deu, desmanchou, porque ele era tão lindo, mas só capa, dentro era só serragem, se colocava o parafuso, escora o bicho, a cama, amarra, aí você está com os pregos e vamos embora. Sabe por quê? Porque era oco por dentro, só tinha aparência. E o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha, coisa firme, não era oco não era aglomerado não, era madeira firme, que segurou a tempestade, que segurou as dificuldades. É isso que Jesus está falando conosco aqui, irmão. Vale muito mais você se esforçar, se sacrificar, mas edificar tudo na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vai vir o vento, porque vai vir as dificuldades, mas você vai vencer. Esse tipo de pessoa não busca aplauso, não busca valores, são pessoas que buscam valores nobres, dignos de serem apresentados diante de Deus. Não é coisa bonitinha, mas que não tem recheio, que é oco, que é vazio, que não tem nada. A gente vê muito crente hoje aí, que a gente costuma dizer, né, que é barulho de lata vazia. Faz um barulho, irmão, camarada faz uma propaganda dele mesmo, porque eu tenho os dons espirituais, porque eu leio a Bíblia, porque eu não sei o quê, porque eu tenho experiência com Deus, porque eu tenho não sei o quê. Aí depois você encontra o cara depois de 4, 5 meses, e aí irmão, a luta foi dura, mas e aí? Não deu, pastor, estou afastado. Irmão, mas tu era tão forte, você era tão cheio dos dons, você era tão cheio das coisas, o que aconteceu? Era lata vazia, sabe, muito barulho e lata vazia. Coisa cheia não faz barulho, você já percebeu? Pega uma lata, coloca 2 pedrinhas nela e balança, faz um barulho tremendo, mas enche a lata até o topo, até a tampa e espreme, tenta fazer barulho, não faz. Mas chuta uma lata com 2 latinhas e chuta uma lata lotada de pedra, você vai ver o peso, você vai ver a substância, você vai ver a segurança. E nesta noite é essa palavra que eu tenho para a sua vida. Aonde você tem edificado a sua fé? Aonde você tem edificado a sua vida? Sabe, eu gosto do livro de Jó, porque Jó, num certo momento, ele estava coçando as suas feridas com cacos de telha. E a mulher dele chegou para ele e disse assim: Jó, amaldiçoa Deus e morre, Jó.
Jó não tem mais o que fazer. O que é que você ainda espera? Ele diz para ela assim, como uma insensata, como uma louca você fala, como uma insensata, daria Deus o mal, o bem para nós e não daria o mal? A Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Sabe por quê? Porque não era barulho de lata vazia. Quando ele dizia, Senhor, eu te adoro, ele dizia, eu te adoro de verdade. A gente canta umas canções bonitas, né? Ah, Senhor, se o Senhor der, o Senhor será Deus. Se o Senhor não der, o Senhor também será Deus. Mas quando Deus não dá, a gente fica igual criança chorando. Oh, Deus, por que o Senhor não deu? Eu vou sair, eu vou... Essa palavra que eu trouxe para você, né, para o teu coração nessa noite, não deu para você pular, não deu para você saltar, não deu para você dar muito glória a Deus, mas eu tenho certeza que edificou a sua vida. Sabe? Não dá para você pular, não dá para gritar, não dá para dar glória a Deus, não dá para fazer isso, mas sabe o que dá? Dá para firmar o seu pé sobre a rocha. Sabe, firmado ali, ó, seguro naquele negócio, pode balançar, vai ventar, vai fazer dificuldade, porque ele disse assim, aquele que ouve estas palavras, ele diz, essas palavras e as pratica, eu vou comparar vocês a pessoas prudentes, desceu a chuva, pode ser que a chuva vá descer sobre a sua vida, mas não tem problema, você vai sair molhado, mas vai sair vivo para a glória do nome do Senhor. Nós estamos passando por uma crise no nosso país, uma crise de integridade, de ética, mas tem pessoas no meio desse povo que vai sair inteiro, ele não vai ser atingido, sabe por quê? Porque ele está na rocha, ele está certo, ele está firmado em algo forte. Então pode vir, não é que não vai vir acusações, como foi dito aqui, não é que você não vai sofrer as pressões do mundo, não é que você não vai sofrer as acusações, mas sabe o que vai acontecer? Como aconteceu com Daniel, Daniel vai poder dizer assim, Deus viu justiça na minha vida, Deus viu integridade na minha vida. Deixa eu dizer para você, pode ser que lá no seu trabalho você seja acusado, sim, pode ser que no meio da sua vizinhança você seja acusada, sim, a igreja Restauração e Vida, as pessoas podem levantar falsos contra essa igreja, vão levantar sim, mas sabe o que vai acontecer? Nós continuaremos firmes para a glória do nome do Senhor Jesus. Aquele que tentou te derrubar, aleluia, vai ter que passar e ver você glorificando o nome do Senhor, e dizer assim, ele não desviou ainda não, como aconteceu com a mulher de Jó, como aconteceu com os inimigos de Jó, ou os amigos em forma de inimigos, tiveram que passar depois de alguns anos, tiveram que passar e ver a vida de Jó restaurada, reestruturada, aleluia. A Bíblia diz que Deus deu a Jó tudo em dobro, sabe por quê? Porque ele não estava edificado na areia, ele edificou a sua vida na rocha, e ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por algum momento, ele vai se levantar e restaurar a minha vida. E sabe o que aconteceu? Deus restaurou a vida de Jó. E os amigos e os inimigos tinham que passar na porta e dizer assim, e a gente pensou que Jó ia morrer, e Jó não morreu. E a gente pensou que Jó ia ficar com as marcas das feridas, e Jó não ficou com a marca da ferida. E a gente pensou que Jó ia abandonar a Deus, mas ele está ainda aí, cultuando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Ei, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, aleluia. Talvez aqueles que pensaram que iam ver você caído, que aqueles que pensaram que iam passar e ver você na porta de um bar, que passaram e viram, que pensaram que você ia colocar o seu filho para fora, um familiar seu para fora, e você está lá abençoando, cuidando dele, ajudando, criando ele no amor de Cristo Jesus, aleluia. Eles vão ter que passar e ver, ele não desistiu de Deus, ele está na rocha. Eu vou profetizar isso sobre a sua vida. Aqueles que estão se levantando contra você no trabalho e dizendo, dessa ela não passa, desse ele não passa. Mas fica firme na rocha, querido, aleluia.
Não venda os seus valores. Você sabe como é que nós conseguimos vender, como nós conseguimos firmar a nossa vida na rocha? Primeiramente, não negocie valores eternos. Não negocie. Não negocie, não troque por nada. Ah, mas muda aqui, vamos para lá, que ali é mais fácil. Não, eu vou continuar no caminho que Deus mandou eu trilhar. Ah, mas todo mundo já desistiu, mas eu vou permanecer. A igreja Restauração e Vida é tentada todos os dias a isso. A igreja Além do Templo é tentada todos os dias a isso. Vamos fazer campanhas miraculosas. Vamos fazer isso e aquilo outro. Vamos fazer coisas vamos começar a ver coisas que a gente não está vendo. Pastor, começa a ter revelações que você não tem, começa a ver anjo onde não existe, o senhor vai ver como isso vai crescer. Não, querido, eu não vou me vender. A igreja Restauração não vai vender os seus valores eternos, por causa das coisas mais fáceis. Nós vamos pelo lugar mais difícil, mas só que tem um detalhe: quando a gente chegar lá, nós estaremos firmados sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai soprar todo tipo de dificuldade, e nós permaneceremos lá, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Ele não falou que vinha buscar uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja isso, aquilo outro, uma igreja cheia de templos, uma igreja com um cofre cheio de dinheiro. Não, Ele disse que vinha buscar um povo de boas obras, um povo firmado na rocha. E é isso que eu quero para a sua vida espiritual. E é isso que eu quero para a sua vida ministerial. E é isso que eu quero para a sua vida secular. Lá no teu trabalho. Não venda os valores. Não venda, irmão. Volto a dizer, nós estamos num país que a gente está vendo que não tem uma área que não tem uma corrupção. Mas também tem pessoas honestas. Tem pessoas honestas. Tem pessoas que não se venderam. Tem empresas que estão passando por dificuldades, mas não se vendeu. Tem político passando por perseguição, mas não se vendeu. Tem igreja que está passando por perseguição, mas não se vende. Você, marido, talvez lá na sua empresa tenha aquela mulher que vem tentando te seduzir. Talvez falem até de você, mas não tem problema. Continua firme. Não venda os seus valores. Sabe por quê? Porque na verdade eles têm inveja da sua família. Mulher, você que talvez seja tentada, não abra mão. Talvez aquele que está tentando você, desejaria estar no seu lugar. Por isso quer destruir o que você quer, o que você tem. Porque o que você tem é firmado sobre a rocha, e o que ele tem ainda é fraco. Amém? Vamos ficar em pé. Eu convido você para ficar em pé junto comigo. Eu quero orar com você nessa noite. Ei, vamos pegar os nossos valores e vamos colocá-los sobre a rocha nesse momento. Eu não sei em que situação você vive, eu não sei em que posição você se encontra, eu não sei qual área da sua vida, nem em qual área ou qual situação você precisa hoje dizer assim: Senhor, eu vou tirar dessa areia, porque essa areia faz eu balançar, e eu vou colocar sobre a rocha. Eu sei que vai ser mais difícil, eu sei que vai talvez causar um esforço maior, mas eu vou colocar sobre a rocha, mesmo que isso me pese mais, mesmo que isso me faça demorar um pouco mais para chegar lá, talvez para chegar na presidência dessa empresa que você deseja, ou para chegar a ser dono dessa empresa que você deseja, ou talvez chegar a ter a empresa que você deseja, ou quem sabe o emprego que você sempre sonhou, quem sabe para chegar no patamar que você sempre sonhou, para que aconteça uma elevação de nível na sua vida. Talvez hoje você tenha recebido propostas indecorosas, propostas indecentes, dizendo para você: vem por aqui que eu vou te ajudar, por aqui é mais fácil. Talvez você tenha sido tentado no seu casamento, talvez você tenha sido tentado na sua vida,
não importa. Jesus está dizendo hoje aqui para você: venha para a rocha. Venha para a rocha. Não só ouça, mas pratique. Comece a mostrar para as pessoas que você pratica a palavra de Deus. Não deixe que as pessoas pensem que você é apenas um crente, um cristão que sabe tudo na teoria. Mostre para ele que na prática você também é um talmidim, um discípulo de Cristo. Você também é um talmidim. Você também é um discípulo. E aonde você estiver, não haja dúvida, assim como aconteceu com Pedro, aonde ele estava, as pessoas diziam: a tua fala te condena, Pedro, você é um deles. E eu quero que a igreja Restauração e Vida seja uma igreja prática, uma igreja que coloque em prática, para que, se preciso for, nós falemos do Evangelho, mas que na verdade a nossa vida, firmada sobre a rocha, escolhendo o caminho mais difícil, não dando valor ao estereótipo, mas dando valor à essência, nós possamos chegar aonde muitos não chegaram, porque escolheram o caminho mais fácil. Põe a mão no seu coração nessa noite. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus. Senhor, 2 tipos de pessoas, Senhor, dentro da igreja. Há pelo menos 2 tipos. Há aqueles que escolheram edificar a sua vida na areia, porque querem o caminho mais fácil, porque querem, Senhor, o caminho da facilidade. Eles querem um caminho mais rápido, querem um caminho curto. Mas há também, Senhor, um grupo de pessoas que decidiu edificar a sua vida sobre a rocha. O caminho é mais difícil, mais longo, mais pesado, mas é caminho eterno. É valores eternos, é valores que não se romperão com o bater do vento, nem com a tempestade, nem a chuva que possa cair. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo sobre a igreja Restauração e Vida, que esse grupo de pessoas, ó Deus, que estavam, Senhor, edificado na areia, eles, ó Deus, a partir de hoje, vão mudar de caminho. Eles vão mudar de lugar, Senhor. Eles vão querer outro lugar. Eles vão desejar, Senhor, estar no caminho, Senhor, aonde há a rocha. E onde eles possam, Senhor, edificar as suas vidas, ó Pai. Edificar os seus sonhos, edificar os seus projetos, edificar a sua família, edificar o trabalho, a empresa. Edificar, Senhor, os seus propósitos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Rebachure canta lavassúbia. Senhor, essa mãe, esse pai, ó Deus querido, que tem lutado com a sua família, tem lutado com os filhos, ó Deus. Talvez, ó Deus, os filhos trabalhosos, os filhos, ó Deus querido, que estão dando trabalho, e talvez, Senhor, eles estão, Senhor, edificados na areia. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor vai trazê-los para a rocha. Senhor, talvez vai ser mais difícil, talvez vai dar mais trabalho, mas é melhor trazer para a rocha. Orebachure canta lavassube fácia. Esse casamento, Pai, esse casamento que está frágil, esse casamento que está balançando, esse casamento que está sendo atingido, Senhor, pela tempestade, atingido pelo vento. Senhor, o vento está soprando e a casa está balançando. Senhor, que essa mulher, que esse homem, que esse filho crave, Senhor, os seus joelhos na rocha e diga: Senhor, tem misericórdia de nós. E se comprometa com Deus. E se comprometa, Senhor, com responsabilidade. Essa vida, Senhor, que está passando por momentos financeiros difíceis. Momentos financeiros difíceis, Senhor. Deus, mas quando tinham, Senhor, estavam sobre a areia,
sem ter compromissos, fazendo de qualquer jeito, sem responsabilidade, insensatos, assim como fez o filho pródigo. Mas nessa noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor ajude esse homem, Senhor, e essa mulher, essa família, a edificar as suas finanças, Senhor, na rocha. Aleluia! O compromisso é maior, a responsabilidade é maior, mas são valores eternos, Senhor. Aleluia! São coisas que passarão de pai para filhos, de filhos para os seus netos, e assim sucessivamente, Senhor, serão heranças, ó Deus. Não será nada passageiro, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a tua igreja, e que a igreja Restauração e Vida, Senhor, edifique a sua vida espiritual na rocha, Senhor. O nosso crescimento é lento, o nosso crescimento é vagaroso, o nosso crescimento, Senhor, é trabalhoso, Senhor, é cansativo, mas nós estamos crescendo edificados, Senhor, nós não estamos inchados, nós estamos crescendo. Não há inchaço, há crescimento, para a glória do nome do Senhor. Pai, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Obrigado. Aleluia!